Hoje você vai ver gringos completamente impressionados com o Brasil. Prepare-se para se surpreender, se orgulhar e entender por que esse país conquista qualquer um que pisa aqui. A britânica ficou chocada com o jeitinho brasileiro, aprendeu a fazer arroz de verdade e percebeu como aqui tudo é mais compartilhado, mais social, mais junto do que no país dela. Três coisas que eu, uma britânica, aprendeu morando aqui no Brasil. Gente, a expressão dá um jeitinho. Tipo, na Inglaterra, se uma coisa não dá, não dá. Aqui no Brasil, as pessoas dão um jeitinho, tem uma solução para tudo. Então eu tinha que aprender a ser mais flexível. Gente, hoje em dia eu sei fazer arroz muito, muito bom. Mas no passado eu não sabia fazer arroz. E os britânicos normalmente não sabem fazer. Tipo, minha família não sabe fazer arroz direito. Tipo, cozinha o arroz num monte de água, depois passa por uma peneira e normalmente sempre fica ruim. Aqui no Brasil vocês fazem arroz muito, muito bom e eu aprendi a fazer também. Em geral, o povo brasileiro é bem mais social do que os britânicos. Por exemplo, vocês têm costume de dividir comida na mesa. Por exemplo, petiscos, pizza, até cerveja vocês dividem. Na Inglaterra a gente pega uma pizza a cada, uma cerveja a cada. Não temos tanto costume de dividir comida. Isso mostra como o Brasil é coletivo. Aqui a gente divide comida, momentos, vida. Não é só cultura, é mentalidade. O brasileiro vive em comunidade e isso cria laços que o mundo inteiro sente falta. O cara simplesmente se apaixonou pelo básico do Brasil. Água de coco, fruta fresca todo dia, banho natural e sol na pele. Ele percebeu que aqui até viver saudável vira algo automático e prazeroso. Vícios que a gente pegou morando 4 anos no Brasil. A melhor coisa é uma água de coco bem gelada, seja onde for. Essa água de Deus não tem melhor. E se não tinha no mercado, a gente pegava do coqueiro do vizinho. O Brasil é rico demais em fruta orgânica e aí não tem como não ficar viciado. Manga, abacaxi, melancia, todo dia. Essa fruta que cresce aqui é um luxo para qualquer brasileiro. E para aguentar esse calor, é banho todo dia. Na praia, no rio, na cachoeira. Um banho natural resolve tudo. Na Alemanha também. Mas só quando o clima permite. Aqui é 24 horas. E quando você junta isso com sol, treinar ao ar livre, pegar vitamina D todo dia, você não cansa. E aí não vira vício, vira hábito. Hábito de otimizar a rotina pelo clima. Mas talvez a coisa mais importante que a gente adaptou foi leveza. Não levar tudo tão sério, sorrir mais, conversar com todo mundo, abraçar. Obrigado, Brasil, por nos fazer viciados nisso. Espero que você também viva o máximo aqui. Porque é rico demais. O Brasil tem uma riqueza natural absurda, irmão. Aqui saúde não é luxo, é rotina. E mais que isso, o país ensina leveza. Não é só viver melhor, é viver com alma, com alegria de verdade. A italiana veio só visitar e acabou sendo salva. Saiu de uma vida pesada na Europa para encontrar no Brasil paz, fé e um sentido que ela nunca tinha sentido antes na vida. Eu sou italiana e deixei a Itália porque ela estava me adoecendo. Sim, você ouviu bem, eu morei na Irlanda, França, Alemanha, mas foi o Brasil que me salvou. E não, eu nunca pensei em morar aqui. Eu vim visitar a minha irmã, que já mora há 10 anos e é professora de italiano, e minha sobrinha. Fiquei 4 meses e quando a data do meu voo de volta se aproximou, comecei a sentir um aperto no peito, uma angústia terrível e não queria voltar. Voltei para a Itália, terminei meu relacionamento de 10 anos e um mês depois, com apenas uma mochila de 10 quilos nas costas, eu disse, vou voltar para o Brasil. Com muito medo do futuro, sim, mas pela primeira vez na vida eu entendi o que significa confiar e descansar em Deus. Eu, enóloga, acostumada com a racionalidade europeia, encontrei aqui um país de paz, feliz, onde a fé é algo vivo e desenvolvido. O Brasil não é só paisagem bonita, é um lugar que me ajudou espiritualmente de uma forma que nenhum outro país conseguiu. A Itália me ensinou muito sobre vinhos e gastronomia, mas o Brasil me ensinou sobre a alma. Por isso, decidi fincar minhas raízes aqui. E você, o que te prende, o que te libertou em um lugar? Isso é forte demais. O Brasil não transforma só o estilo de vida, transforma o interior. Aqui tem algo que não se explica fácil: energia, espiritualidade, calor humano. É um país que cura. O gringo fala que fazer amizade aqui é fácil demais, que o português é difícil pra caramba e que a distância da família pesa. Mesmo assim, ele escolheu o Brasil para viver o resto da vida. What's it like living in Brazil as a gringo? We're going to talk about 3 things: making friends, the language, and living far away from family.
First, friendship. Brazilians are the friendliest people in the entire world. You can go to a supermarket, meet a random person, have a conversation, and they'll invite you over to their house the very same day or the weekend. And the best part is, if you go, if you take the invite, it's not weird. They're so nice. They want you to come. They're not just saying it. Maybe you've had the opposite experience living in another country, but it's so much easier to adapt to life here in Brazil because everyone's so friendly. Now, I wonder if you'll agree with me, but Portuguese is a really hard language. My journey with Portuguese started in a kiosk in Copacabana during the pandemic. Because the building was closed, that's where we had to study. But between the speaker system, the people playing samba, or guys trying to sell you things, I couldn't hear a thing, which was made worse by the fact that my teacher had 2 masks on. Now, thankfully, the pandemic is behind us, but the language itself remains incredibly confusing. The structure itself is already difficult, but then you have all of the accents from the different states, slangs that are only said in certain regions, and expressions that literally make no sense. And I would be lying if I said that that wasn't a very hard part of adapting to life here in Brazil. But it is well worth it if you can learn it. And finally, the hardest part of living here in Brazil is for sure living so far away from my family. In here, me and my family are super close, but physically, it takes me about 17 hours to go from Rio to London and then up north to York, which is where I'm from. Now that is a long way, and it means I only get to see my family once or twice a year. Now that obviously makes things harder here. It makes things like birthdays and Christmas a lot less special. But, and this is crucial, they know just how much I love living here in Brazil. They know that I intend to spend the rest of my life living here, and they support my decision because they can see how happy it makes me. And that is a feeling that so many foreigners have when they get to come and experience Brazil. Yes, there are hard parts of living here, but it is worth it to live, in my opinion, the best country in the world. Olha o nível disso. Mesmo com dificuldade, ele escolhe ficar, porque o Brasil entrega algo que nenhum outro lugar entrega completo: felicidade, conexão humana e sensação real de pertencimento. Mano, o gringo chega achando que brasileiro é mal educado só porque não vive grudado no relógio. Ele estranha geral esse nosso jeito leve, onde o tempo é mais sobre viver do que correr atrás dele. Brazilians are so rude. Well, it's not rude, they just don't care about punctuality the way that Americans do. In America, we take it very seriously. And if someone says, I have an event at 8 o'clock, you better be there by 8. In America, we have an expression, if you're not 5 minutes early, you're 5 minutes late. Showing up on time is a form of respect. People put in hard work to make sure the party, the event is ready for you, and you return that respect to them by showing up on time. In Brazil, if there was a similar expression, it would be like, if you show up 1 hour late, the party hasn't even started yet. You're way too early. Last weekend, I showed up 3 hours late to a churrasco, which is a Brazilian barbecue. 3 hours. And you know what the host said? Nothing. Nothing. If I did that in America, I would never be invited back again. It offended me a few times when I first moved here because it's so different. If I tell someone, hey, let's meet up for a bite to eat or a drink or a coffee at 2 o'clock, and they show up at 2:30 or 3, do you not respect my time? Do you want me to just sit here? But the thing is, if you make plans for 2, you don't show up at 2. You show up at 2:30, you show up at 3. And I think this attitude carries over into other things in daily life too. It's just a more relaxed, laid-back vibe. It's less intense. There are definitely pros and cons to both sides, which you can probably imagine. And I think it really depends on your personality. You know, I think Brazil is made for certain people if you're laid back and care about having a good social life and time with family and good food, and if you're more career-oriented and punctual, maybe America's a better fit. It just depends on your personality, but it's a pretty stark difference. Overall, Brazilians have a much more laid-back, relaxed lifestyle than Americans do. Why do you think they do it like this? Isso aqui não é falta de respeito, é prioridade. O brasileiro valoriza conexão, não cronômetro. A gente vive o momento, curte as pessoas, e isso cria uma vida mais leve, humana e muito mais feliz. O português chegou e foi engolido pelo Brasil,
povo acolhedor, açaí viciante, churrasco todo fim de semana e oportunidades por todo lado. O cara saiu de visitante e virou praticamente família no país. Eu sou o Rodrigo, português morando no Brasil, e isto são as top 5 coisas que eu amo do Brasil. A primeira coisa é o povo brasileiro. Eu acho que eles são muito animados e, pelo menos para mim, recebem-me de braços abertos e sempre puxam conversa comigo. Então tu consegues entrar aqui num churrasco não conhecendo ninguém, mas tu sais lá tipo família. Eu acho os brasileiros muita boa gente. Até quando pessoas notam que eu sou português, também me tratam bem. Até é por isso que eles estão no número 1 nesta lista. O número 2 é isto aqui. E onde é que eu começo com isto? Esta coisa aqui fez eu engordar muito a primeira vez que eu vim aqui no Brasil. Eu comia açaí, pequeno almoço, lanche, jantar, depois de jantar. Mas não era nenhum açaí qualquer, por causa tem aqui muito açaí que é aguado. Mas quando eu encontrei o açaí que eu gostei muito, aí é que ferrou tudo. E quando eu descobri leite em pó, aí é que o mundo acabou. Era leite condensado, leite em pó, granola. E número 3, churrascos. Aqui no Brasil, no verão, cada fim de semana é churrasco. E quem é que não gosta de comida grátis? Aqui fazem churrasco sábado, domingo, sexta, segunda. Aqui fazem churrasco todo o dia. Então nunca tem falta de comida. Até havia dias que eu não fazia digestão por causa que eu comia tanto. O meu corpo não conseguia digestar tudo. E uma coisa que eu gosto muito é que toda a gente sempre faz coração. Mas ninguém gosta de coração. Mas eu gosto de espetinho de coração. Até acabo por ter espetinho de coração ilimitado. Também o queijo coalho, espetinho de carne, banofé. Então vocês já estão a ver como é que na primeira vez que eu vim aqui no Brasil eu engordei 10 quilos. Até devia ser banido do churrasco. E número 4, a variedade de comidas. Aqui no Brasil surpreendeu uma variedade de comidas. É tipo em Portugal, cada região tem um tipo diferente de comida e culinária. E também tem muita culinária de japonês, chinês, árabe. Mas sendo sincero, eu acho que o Brasil está faltando um bocadinho de comida indiana, tailandesa, indonésia. Mas o resto é muito bem servido. E a última coisa é a oportunidade. Eu acho que aqui no Brasil tem muita oportunidade para crescer, para fazer negócio. O Brasil é um país gigante, tem muita pessoa, então eu acho que aqui tem muita oportunidade para experimentar negócios. Então dá para fazer testes de negócio aqui e tu vais saber logo se dá ou se não dá, por causa que aqui tem tanta pessoa, tem muita pessoa, é muito condensado. Eu acho que aqui no Brasil dá para inovar muito, porque aqui não tem muitas coisas como tem lá fora. Tem muita oportunidade para tentar inovar e trazer coisas de fora aqui para o Brasil, e isso também é uma das razões por causa que eu vim aqui para o Brasil. Por causa que lá fora na Europa é muito difícil de fazer estes testes de negócios. Tu praticamente precisas já 10 mil euros só para formares a ideia do negócio. E aqui no Brasil tu praticamente consegues começar da tua casa. Há muita pessoa aqui que faz iFood de casa, fazendo cookies, bolos. Então eu acho que aqui no Brasil tem muita oportunidade para crescer, diferente como lá na Europa, onde é muito difícil. É que eu acho que lá na Europa tu consegues crescer, mas o teto é muito baixo, e para tu cresceres ainda mais tens de investir muito dinheiro, e aqui tu consegues ir gradualmente e começar do zero com nada e continuar a crescer. Então tu consegues escalar o teu negócio, depende da necessidade. Então isso foi as top 5 coisas que eu amo aqui do Brasil. O que é que vocês acharam? Dizem aí nos comentários. O Brasil tem esse poder, te puxa para dentro. Aqui tem calor humano, comida absurda e espaço para crescer. Enquanto muitos países travam, o Brasil abre portas para quem quer tentar e vencer.